Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica através do tempo para desvendar a história de uma das figuras mais fascinantes e complexas da Bíblia, o rei Davi. Preparem-se, porque a vida dele é uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheia de fé, coragem, amor, traição e redenção. Nossa história começa na pequena cidade de Belém. O povo de Israel, governado pelo rei Saul, vivia sob a constante ameaça dos filisteus. Deus, descontente com a desobediência de Saul, envia o profeta Samuel em uma missão secreta, encontrar e ungir o futuro rei de Israel. E é na casa de um homem chamado Jessé que a história muda para sempre. Samuel examina um por um os filhos de Jessé, todos altos, fortes, com aparência de guerreiros. Mas Deus diz a Samuel algo muito importante. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nenhum deles era o escolhido. Então Samuel pergunta: acabaram-se os seus filhos? Jessé responde que ainda falta o mais novo, Davi, um jovem pastor que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi, um rapaz ruivo e de boa aparência, é trazido, Deus confirma: é este. Levante-se e unja-o. Ali mesmo, no meio de sua família, o jovem pastor de ovelhas é secretamente ungido como o futuro rei de Israel. O Espírito do Senhor se apossa de Davi, mas ninguém, exceto sua família e Samuel, sabe do grandioso destino que o aguarda. Enquanto isso, o rei Saul estava cada vez mais atormentado. A Bíblia diz que um espírito mau o perturbava. Seus servos sugeriram que a música poderia acalmá-lo, e por acaso do destino, ou melhor, pela providência divina, alguém mencionou um talentoso arpista, filho de Jessé. Sim, era Davi. Ele é então levado à corte para servir ao rei, sem que Saul soubesse que aquele jovem músico era o seu sucessor ungido. A música de Davi trazia alívio a Saul, e o rei começou a ter grande afeição por ele, fazendo dele seu escudeiro. Davi agora dividia seu tempo entre o pasto e o palácio, aprendendo os costumes da realeza, mal sabendo que logo enfrentaria o maior desafio de sua vida, um desafio que o catapultaria de músico desconhecido a herói nacional. O exército de Israel e dos filisteus estavam novamente em pé de guerra, acampados em vales opostos. Mas desta vez, os filisteus tinham uma arma secreta, um gigante chamado Golias de Gate. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava uma armadura de bronze pesadíssima e desafiava os israelitas todos os dias, por 40 dias, para que enviassem um homem para lutar com ele. O medo paralisou todo o exército de Israel, incluindo o rei Saul. Nesse cenário, Davi chega ao acampamento. Ele foi enviado por seu pai apenas para levar comida para seus irmãos mais velhos e saber notícias da batalha. Mas ao ouvir os insultos de Golias contra o exército e contra o Deus de Israel, uma indignação justa ferve em seu coração. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele pergunta. As palavras de Davi chegam aos ouvidos do rei Saul, que o manda chamar. Davi, cheio de fé, diz ao rei: não se desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, cético, olha para o jovem pastor e diz que ele não teria chance. Mas Davi insiste, contando como já havia matado um leão e um urso para proteger suas ovelhas, afirmando que o mesmo Deus que o livrou das garras daquelas feras também o livraria das mãos de Golias. Convencido pela fé do rapaz, Saul oferece sua própria armadura a Davi. Mas ela era muito grande e pesada. Davi a recusa. Ele não precisava de armas de homem, pois sua confiança estava em Deus. Ele pega seu cajado, vai até um riacho, escolhe 5 pedras lisas e as coloca em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele caminha em direção ao gigante. Golias, ao ver aquele jovem se aproximando, zomba dele. Sou eu algum cão para você vir contra mim com paus? Mas Davi responde com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E então o confronto acontece. Davi corre em direção a Golias,
pega uma pedra de sua bolsa, a coloca na funda e a arremessa. A pedra voa e acerta em cheio a testa do gigante, que cai com o rosto em terra. Davi corre e pega a própria espada de Golias e o derrota definitivamente. A vitória foi tão chocante que o exército filisteu foge apavorado e Israel conquista uma vitória retumbante. A partir daquele dia, a vida de Davi mudou para sempre. Ele se tornou um herói. O povo cantava nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Esse cântico que celebrava Davi acendeu um ciúme mortal no coração do rei Saul. Aquele que antes amava o jovem arpista, agora o via como uma ameaça ao seu trono. Saul começa uma perseguição implacável a Davi. Em várias ocasiões ele tenta matá-lo com sua lança, enquanto Davi tocava harpa no palácio. Davi é forçado a fugir, tornando-se um fugitivo no seu próprio país. Ele se esconde em desertos, cavernas e cidades estrangeiras, sempre escapando das armadilhas de Saul. Durante esse tempo difícil, Davi escreve muitos dos salmos, expressando sua angústia, mas também sua inabalável confiança em Deus. Apesar da perseguição, Davi demonstra uma lealdade incrível. Por 2 vezes, ele tem a oportunidade de matar Saul e acabar com seu sofrimento. Mas se recusa a tocar no ungido do Senhor, mostrando um caráter nobre e paciente. Ele confiava que Deus o colocaria no trono em seu próprio tempo. Finalmente, o reinado de Saul chega a um fim trágico em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, onde ele e seus filhos, incluindo Jonatas, o melhor amigo de Davi, morrem. Ao saber da notícia, Davi não se alegra. Pelo contrário, ele chora amargamente e compõe um lindo lamento por Saul e Jonatas. Com a morte de Saul, o caminho para o trono estava livre. Davi é primeiro aclamado rei sobre a tribo de Judá, em Hebrom. E depois de uma guerra civil, ele finalmente une todas as 12 tribos e se torna rei sobre todo o Israel. Um de seus primeiros e mais significativos atos como rei foi conquistar a cidade de Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, e torná-la a capital política e espiritual da nação, a cidade de Davi. O reinado de Davi foi uma era de ouro para Israel. Ele foi um estrategista militar brilhante, expandindo as fronteiras do reino e trazendo paz e prosperidade. Ele também organizou o culto a Deus e tinha um profundo desejo de construir um templo para o Senhor, um lugar permanente para a Arca da Aliança. Mas Deus lhe diz, através do profeta Natã, que não seria ele a construir o templo, mas sim seu filho. No entanto, Deus faz uma aliança eterna com Davi, prometendo que sua casa, seu reino e seu trono seriam estabelecidos para sempre. É dessa linhagem que, segundo a tradição cristã, viria o Messias. Mas a história de Davi também é uma história de fraqueza humana. No auge de seu poder, ele comete um dos maiores erros de sua vida. Enquanto seus exércitos estavam na guerra, Davi fica em Jerusalém e do terraço de seu palácio vê uma bela mulher chamada Batseba tomando banho. Ele a deseja, manda chamá-la e comete adultério com ela, que era esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Quando Batseba engravida Davi em desespero para encobrir seu pecado, trama a morte de Urias, colocando-o na linha de frente da batalha. O plano funciona. Urias morre e Davi toma Batseba como sua esposa. Ele pensou que seu segredo estava seguro, mas nada fica escondido dos olhos de Deus. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. Natã conta uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelhinha de um homem pobre. Davi, furioso com a injustiça da história, declara que o homem rico merece a morte. Então, Natã aponta para ele e diz: "Você é esse homem." O coração de Davi se quebra. Ele não tenta se justificar. Ele imediatamente confessa: "Pequei contra o Senhor." Sua resposta de arrependimento sincero é registrada no famoso Salmo 51, uma oração profunda por perdão e purificação. Embora Deus o perdoe, as consequências de seu pecado foram terríveis e duradouras. A espada nunca mais se afastaria de sua casa, trazendo conflitos, traição e dor para sua família,
incluindo a rebelião de seu próprio filho, Absalão. Mesmo com suas falhas, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque quando errava ele se arrependia com sinceridade. Sua vida nos mostra que Deus pode usar pessoas falhas para realizar seus grandes propósitos. No final de sua vida, Davi, já idoso, passa o trono para seu filho Salomão, dando-lhe instruções detalhadas para construir o templo que ele tanto sonhou. Davi reinou por 40 anos e morreu, deixando um legado de coragem, fé, liderança e uma coleção de salmos que até hoje inspiram milhões de pessoas em todo o mundo. E essa, meus amigos, é a incrível saga do rei Davi, o pastor que se tornou rei, o gigante matador, o poeta, o pecador arrependido e, acima de tudo, um homem que amava a Deus de todo o coração. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que mais te impressiona na vida de Davi. Um grande abraço e até a próxima.